Meu nome é Emily Carter e sou terapeuta de 48 anos. O que estou prestes a compartilhar com você é algo profundamente pessoal, um relato de uma experiência de quase morte que mudou minha vida para sempre. Nessa jornada, me foram mostrados 6 eventos surpreendentes que estão programados para acontecer em 2025. Antes de mergulharmos nos detalhes dessa experiência, adoraria saber de onde você está ouvindo. Significaria muito me sentir conectado com você, mesmo que estejamos separados pela distância. Além disso, recomendo que você curta e comente abaixo. Eu apreciaria muito ouvir seus pensamentos sobre este testemunho. Vamos criar um espaço para uma conversa aberta e honesta, onde todos possamos aprender uns com os outros. Agora, sente-se e aproveite esta história. Tudo começou em 15 de maio de 2022, um dia que marcaria uma profunda virada na minha vida. Naquela manhã, desmaiei no trabalho e fiquei clinicamente morto por 21 minutos e 11 segundos. Foi o resultado de anos de estresse não tratado, agravado por problemas de saúde que eu havia negligenciado. A última coisa de que me lembro foi dos meus colegas ligando urgentemente para o 911, e então, em um instante, tudo ficou escuro. Quando recuperei a consciência, eu não estava mais no meu corpo. Em vez disso, me vi de pé do lado de fora, olhando para a equipe médica tentando desesperadamente me reanimar. Naquele momento, percebi que havia cruzado o mundo que eu conhecia. Senti uma sensação avassaladora de paz, como se tivesse sido envolto em um cobertor de pura tranquilidade. Eu não estava mais preso a preocupações terrenas, e pela primeira vez, entendi o significado da entrega total. Enquanto pairava naquele lugar intermediário, experimentei um amor tão vasto e abrangente que senti como se estivesse sendo segurado nos braços do próprio universo. E então, senti sua presença. Era Jesus. Ele apareceu diante de mim de uma forma que desafia as limitações da linguagem. Sua luz não era dura ou ofuscante, mas calorosa, convidativa e curadora. Era o tipo de luz que faz você se sentir seguro, como os primeiros raios de sol depois de uma tempestade. Seus olhos estavam cheios de compaixão e compreensão, e quando encontraram os meus, foi como se ele visse as profundezas da minha alma. Cada tristeza, cada arrependimento, cada alegria que eu já conheci, ele sabia de tudo. No entanto, apesar desse conhecimento íntimo, ele olhou para mim com um amor tão puro e incondicional que me dominou. Emily, ele disse suavemente, você ainda não terminou. Há algo que preciso lhe mostrar. Sua voz era tão pessoal, tão terna, que me cortou. Eu não tinha certeza do que esperar, mas podia sentir que esse momento me mudaria de maneiras que eu ainda não conseguia entender. Antes que eu pudesse processar completamente suas palavras, a atmosfera ao nosso redor mudou. O ambiente pacífico e sereno se transformou em algo totalmente diferente. Eu me vi no que só posso descrever como um imenso anfiteatro de luz. O espaço se estendia além da minha compreensão, com a própria luz parecendo pulsar com vida. Era como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração em antecipação. Olhei para Jesus, e havia um olhar de determinação divina em seu rosto, ele estava se preparando para revelar algo importante. Vou lhe mostrar os eventos que estão por vir no ano de 2025, ele me disse. Você faz parte de um plano muito maior, Emily, e é essencial que você testemunhe o que está por vir. E então ele disse algo que nunca esquecerei, primeiro, vou lhe mostrar o grande engano. No momento em que ele falou essas palavras, uma sensação pesada, quase tangível de pavor encheu o espaço ao nosso redor. Era como se o próprio tecido da realidade estivesse começando a se desfazer, e eu podia sentir o peso do que ele estava prestes a revelar. A primeira visão que ele compartilhou comigo foi do grande engano que tomaria conta do mundo nos próximos anos. Vi como mentiras, falsos ensinamentos e distrações se infiltraram em todos os cantos da sociedade.
O engano não estava confinado a lugares distantes, estava em todos os lugares, até mesmo dentro da igreja. Testemunhei como falsos profetas e doutrinas enganosas seduziram as pessoas, afastando-as cada vez mais da verdade de Jesus Cristo. Pessoas que pensavam estar em um caminho de iluminação, paz e unidade estavam sendo desviadas por promessas que não passavam de ilusões vazias. O que mais me perturbou foi como essas mentiras ganharam força, crescendo em poder e influência, até convencer milhões, até bilhões, de que estavam caminhando na verdade. Na realidade, eles estavam caminhando mais fundo na escuridão. Era uma força silenciosa e insidiosa, tão sutil no início que a maioria nem percebeu que estava sendo enganada. Muitos serão enganados nos últimos dias, Jesus me disse, sua voz sombria. Começará lentamente, mas com o tempo, crescerá. Aqueles que não estão enraizados na minha palavra serão varridos. Vi pessoas abraçando filosofias da nova era e a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Vi movimentos espirituais promovendo autoiluminação, humanismo e a ideia de que poderíamos transcender nossas verdades divinas apenas por meio do esforço humano. Quanto mais essas pessoas buscavam respostas, mais elas vagavam na confusão e se afastavam do coração da verdade de Deus. Era como se uma nuvem escura tivesse descido sobre o mundo, obscurecendo a luz do Evangelho. O que foi ainda mais doloroso foi perceber que muitos que seguiram esses ensinamentos realmente acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam buscando paz, compreensão, mas o que encontraram foi uma rede de engano que os afastou ainda mais de Cristo. Foi uma visão poderosa e de partir o coração, uma que eu sabia que era apenas o começo do que aconteceria nos próximos anos. Num piscar de olhos, a atmosfera ao nosso redor mudou mais uma vez. Uma luz brilhante e avassaladora encheu o espaço, tão radiante que fez a escuridão ao redor parecer quase insignificante. Parecia que a própria essência da existência estava sendo iluminada de dentro, e dessa luz divina, testemunhei algo extraordinário, indivíduos começando a se levantar. Enquanto eu observava essa onda de luz varrendo a terra, ficou claro que o engano que eu tinha visto antes não teria a palavra final. Havia um remanescente, um grupo de indivíduos que permaneceram firmes em sua fé em Jesus Cristo, que estavam prestes a experimentar um poderoso derramamento de seu Espírito. Este foi o grande despertar, o momento em que sua luz brilharia ainda mais forte diante da escuridão crescente. Onde a escuridão aumenta, minha luz brilha ainda mais forte, disse Jesus, suas palavras cheias de esperança. A primeira visão desse despertar que ele me mostrou se desenrolou em um escritório de alta tecnologia no Vale do Silício. Vi um jovem engenheiro de software trabalhando em sua mesa, cercado por telas cheias de códigos complexos. Sua mente estava focada, imersa em pensamentos, quando algo inexplicável aconteceu. Ele congelou, seus dedos pairando sobre o teclado. Então, sem aviso, lágrimas começaram a fluir de seus olhos. Naquele momento, ele entendeu algo profundo. Ele percebeu que a inteligência artificial que ele estava desenvolvendo, que buscava substituir a espiritualidade humana, estava errada. Tomado pela emoção, ele caiu de joelhos no meio de seu escritório, seu coração se abrindo para a verdade. Sem se preocupar com sua carreira ou reputação, ele começou a louvar Jesus, totalmente ciente de que havia encontrado a verdade. Jesus se virou para mim enquanto a cena mudava, seus olhos cheios de antecipação. Observe, ele disse novamente. De repente, me vi em uma sala de aula da universidade. Na frente estava uma professora, conhecida por seu ateísmo ferrenho. Ela estava fazendo uma crítica mordaz à religião e zombando da ideia de Deus. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Ela parou no meio da frase, suas mãos tremendo e seus olhos se arregalaram em choque. Agarrando o pódio, ela falou as palavras que me deixaram incrédula. Eu estava errada, ela disse, sua voz tremendo. Acabei de encontrar Jesus Cristo.
E tudo o que eu te ensinei sobre religião ser uma ilusão. Eu era a única que estava iludida. Foi um momento que desafiou todas as expectativas. Em todo o mundo, de todos os cantos da sociedade, pessoas, ateus, agnósticos, aqueles que nunca pensaram duas vezes em Cristo, estavam encontrando de maneiras que eram impossíveis de negar. Esses eram encontros divinos e pessoais com o Cristo vivo contra os quais ninguém podia argumentar. E isso não estava acontecendo apenas em salas de aula ou espaços de trabalho, estava acontecendo em todos os lugares. Vi uma mesquita no Oriente Médio onde centenas de muçulmanos estavam tendo visões vívidas de Jesus. Testemunhei prisioneiros, criminosos endurecidos, quebrando-se em arrependimento ao encontrarem o Cristo vivo. Na indústria do entretenimento, executivos estavam abandonando projetos que zombavam da fé, e em escritórios governamentais, autoridades estavam buscando abertamente a sabedoria de Deus. Médicos e enfermeiros em hospitais estavam testemunhando curas milagrosas, seus conhecimentos médicos incapazes de explicar os milagres que viam. Mas por mais lindo e esperançoso que tenha sido esse despertar, também vi o custo. O rosto de Jesus ficou mais sério quando ele falou novamente, sua voz pesada de tristeza. Observe, ele disse. Eu vi os crentes serem perseguidos de maneiras que eu nunca havia previsto. Famílias foram despedaçadas. Crianças foram rejeitadas por seus pais por abraçarem sua fé. Cônjuges se deixaram por desentendimentos sobre crenças. Pessoas perderam seus empregos por permanecerem firmes em suas convicções cristãs. Estudantes foram expulsos das escolas por proclamarem Jesus. O mundo estava em turbulência, e a linha entre a luz e a escuridão tornou-se inequivocamente clara. Não haverá mais fé morna, Jesus explicou, seu tom inabalável. Não haverá mais cristianismo casual. Cada pessoa terá que fazer uma escolha sobre onde se posiciona. Foi-me mostrado como esse grande despertar transcendeu todas as fronteiras, idade, cultura, educação e status social. Pessoas de todas as esferas da vida, ricas ou pobres, jovens ou velhas, estavam vivenciando esse encontro divino. Não havia divisão no espírito, essa era a verdadeira unidade, não nascida de concessões, mas de um compromisso inabalável com a verdade de Cristo. Onde há humildade, disse Jesus, meu espírito se moverá com maior poder. Observei com admiração até mesmo crianças e adolescentes se tornarem testemunhas poderosas de Cristo. Esses jovens andavam em autoridade espiritual, declarando corajosamente sua fé e enfrentando a oposição sem medo. Mas com essa fé crescente vieram desafios intensos. Vi a perseguição que eles enfrentariam nas escolas, nas mídias sociais e até mesmo dentro de suas próprias famílias. Jesus falou comigo novamente, sua voz cheia de compaixão e compreensão enquanto revelava o preço que seria pago pela devoção inabalável. Os jovens que permanecerem fiéis durante esse tempo receberão graça especial, disse Jesus. Eles enfrentarão desafios únicos, mas também andarão em autoridade única. A cena diante de mim mudou mais uma vez, revelando reuniões clandestinas da igreja ocorrendo em regiões onde a perseguição era mais intensa. Apesar do perigo iminente, os rostos dos crentes estavam iluminados com alegria sobrenatural. Ficou claro que esses crentes haviam descoberto algo muito mais precioso do que conforto ou segurança, eles haviam encontrado a presença do próprio Jesus, e essa presença era muito mais gratificante do que qualquer segurança terrena. A perseguição purifica a minha igreja, Jesus falou suavemente. O que o inimigo pretende para o mal, eu o uso para a maior glória. E então, vi algo extraordinário, um vislumbre de como esse grande despertar reverberaria em todos os setores da sociedade. Nos negócios, empreendedores cristãos começaram a criar plataformas que promoviam comunidade e conexão genuínas. No reino da tecnologia, novos crentes em programação estavam desenvolvendo ferramentas que permitiam que as pessoas se unissem na fé.
Vi artistas e músicos produzindo obras que carregavam a presença tangível de Deus, mudando o cenário da indústria do entretenimento. Mesmo na educação, os jovens estavam desencadeando movimentos de oração que se espalharam rapidamente, acendendo os corações de seus colegas. Os professores, independentemente das restrições impostas a eles, começaram a compartilhar sua fé corajosamente nas salas de aula, espalhando luz em um mundo escuro. Ficou abundantemente claro que esse despertar não se pareceria com nada que havíamos previsto. Não seria sobre construir igrejas maiores ou elevar celebridades cristãs. Em vez disso, seria marcado pela humildade, quebrantamento e a unidade sobrenatural dos crentes em todo o mundo. A verdadeira unidade, explicou Jesus, não é a unidade falsificada oferecida pelos enganadores. Esta é a unidade do meu espírito, nascida da verdade. Mas mesmo assim, ainda havia mais por vir. Jesus revelou o terceiro evento que se seguiria, o grande abalo. O próprio ar ao meu redor parecia ficar pesado, e eu podia sentir um tremor inquietante na atmosfera, não de terremotos físicos, mas de um mal-estar espiritual, como se a própria fundação do mundo estivesse prestes a ser abalada de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Vi nações começando a ruir, uma após a outra, derrubadas pela instabilidade política, turbulência financeira e desastres naturais devastadores. No entanto, esse abalo não era apenas externo. Era um abalo espiritual, uma reviravolta na própria fundação dos valores do mundo, suas prioridades e sua confiança equivocada em seus sistemas e estruturas. A crença do mundo na sua própria segurança estava prestes a ser testada ao extremo. Testemunhei governos tomando decisões que alegavam que trariam paz, mas, na realidade, essas decisões só levaram a um caos maior. Os ricos estavam ficando mais ricos, enquanto os pobres afundavam cada vez mais na pobreza. A lacuna entre os dois aumentou a uma taxa alarmante. A falsa paz prometida pelos líderes mundiais não passava de uma ilusão, e no fundo de seus corações, as pessoas sabiam disso. Mas então, o abalo se tornou mais pessoal. Vi famílias sendo dilaceradas, não por forças externas, mas por divisões sobre valores, crenças e concepções errôneas diferentes da verdade. O que antes era uma comunidade unida agora se encontrava em oposição, não apenas uns contra os outros, mas contra as próprias instituições nas quais antes confiavam para estabilidade. O que mais me chocou foi a percepção de que esse abalo não se limitaria àqueles que não conheciam a Cristo. Até mesmo os crentes, aqueles que depositaram sua confiança em Jesus, foram pegos pelos tremores dessa convulsão espiritual. Durante essa visão, Jesus falou comigo, sua voz grave, mas cheia de urgência. O mundo está prestes a experimentar um abalo espiritual que testará os corações de cada pessoa. Aqueles que construíram suas vidas em qualquer coisa que não seja eu se encontrarão instáveis. Eu podia sentir a tensão crescente no ar, e eu a vi refletida nos corações das pessoas ao meu redor. Muitos estavam desesperadamente lutando por respostas, agarrando-se a qualquer coisa, que pudesse lhes dar uma sensação de estabilidade. No entanto, não importa o quão firmemente eles se agarrassem, tudo que eles seguravam parecia escapar por entre seus dedos. Eu vi famílias discutindo amargamente, igrejas se fragmentando e indivíduos questionando os próprios fundamentos de suas crenças. Haverá grande engano durante este tempo, Jesus continuou, sua voz solene. Muitos se afastarão da verdade, acreditando em mentiras que os levarão ainda mais para a escuridão. Muitos serão desviados por promessas de segurança e conforto, mas essas são falsas garantias, Jesus disse. Somente aqueles que buscam a verdade em mim permanecerão firmes. Enquanto eu observava, vi pessoas tentando desesperadamente dar sentido ao caos que se desenrolava ao redor deles. Alguns se voltaram para falsas ideologias, convencidos de que tinham as respostas. Outros se apegaram à sua própria compreensão do mundo, tentando encontrar uma base firme em seu raciocínio humano. No entanto,
Em meio ao abalo, muitos deles perderam a fé completamente, incapazes de conciliar o sofrimento que estavam testemunhando com sua compreensão de um Deus amoroso. A pressão era avassaladora e, para alguns, os quebrou. Mas ainda havia esperança. Justamente quando o abalo parecia estar no auge, vi um novo movimento emergindo, um movimento do coração. Era um grupo de pessoas que se recusou a ser varrido pelo caos. Eles eram os que permaneceram firmes em sua fé, que construíram suas vidas sobre o fundamento inabalável de Jesus Cristo. Esses indivíduos não foram enfraquecidos pelo abalo, em vez disso, estavam sendo fortalecidos. Suas raízes eram profundas na fé e, embora enfrentassem provações, permaneceram impassíveis. Jesus olhou para mim enquanto a visão do grande abalo começava a desaparecer. É no abalo que meu povo é refinado, disse ele com compaixão. Eles perseverarão e, por meio de sua resistência, brilharão. Então, Jesus revelou o quarto evento que aconteceria em 2025, a grande colheita. Num piscar de olhos, fui transportado para um vasto campo, estendendo-se infinitamente diante de mim. O campo estava cheio de grãos dourados, maduros e prontos para a colheita. Era uma visão de tirar o fôlego, mas havia uma urgência no ar, um chamado para a ação. De pé ao meu lado, Jesus olhou ansiosamente para o campo. Seus olhos estavam cheios de amor e tristeza. A colheita está pronta, ele disse suavemente. Mas os trabalhadores são poucos. Enquanto ele falava, vi pessoas de todas as esferas da vida, indivíduos de todas as culturas, origens e nações, se reunindo para fazer a colheita. Não eram os poderosos ou influentes, eram pessoas comuns e humildes. Eram aqueles que permaneceram fiéis a ele, apesar das provações que enfrentaram. Esses eram os trabalhadores que trariam a colheita. Embora salvar almas fosse uma parte vital dela, a colheita era muito maior do que apenas isso. Era sobre um movimento global de despertar espiritual, um reavivamento que se espalharia por nações e até alcançaria os cantos mais remotos da terra. Vi missionários se aventurando em países onde o cristianismo havia sido proibido, pregando corajosamente o evangelho para aqueles que nunca tinham ouvido o nome de Jesus. E vi as pessoas com quem eles falavam respondendo com alegria avassaladora, como se tivessem esperado a vida inteira por esse momento. Esta é a grande colheita, declarou Jesus. Haverá um tempo de reavivamento antes do fim, um tempo em que milhões, até bilhões, conhecerão a verdade do meu amor. No entanto, esta colheita não viria sem suas lutas. Vi igrejas se levantando para liderar a carga, mas a perseguição estava logo atrás. Governos ao redor do mundo reprimiriam a liberdade religiosa, e aqueles que pregassem o evangelho enfrentariam prisão, encarceramento e até mesmo a morte. Mas, apesar desta intensa oposição, o evangelho se espalharia como fogo. Seria um movimento que não poderia ser contido, nem por nenhuma força na terra. A grande colheita será um tempo de grande alegria, Jesus me garantiu, mas também terá um grande custo. Aqueles que forem fiéis perseverarão, mas serão ricamente recompensados. Então, em um instante, Jesus me levou ao quinto evento, a grande peneiração. Diante de mim, vi uma separação massiva se desenrolando, uma peneiração espiritual, como se o trigo e o joio estivessem sendo separados pelo fogo. Este processo começou com o grande abalo e continuou durante a grande colheita. À medida que as pessoas respondiam ao Evangelho, elas eram confrontadas com uma escolha: permanecer firmes em sua fé ou cair. A peneiração era um momento de teste intenso, um momento em que os verdadeiros seguidores de Cristo seriam revelados por quem eles realmente eram. Testemunhei indivíduos que já fizeram parte da igreja, que já professaram fé em Cristo, mas que, no final, foram varridos. Eles foram vítimas dos ventos do engano, seus corações endurecidos pelas pressões avassaladoras do mundo. Alguns buscaram refúgio em falsas ideologias,
outros se voltaram para dentro, elevando-se a um lugar de autoadoração, enquanto outro grupo sucumbiu à desesperança. O processo de peneiração não foi rápido nem fácil, mas foi uma parte essencial de um plano divino. Foi por meio desse teste que a verdadeira fé seria revelada, e somente aqueles que permaneceram firmes em sua devoção encontrariam seu lugar no reino. Como Gabriel havia falado, nem todo aquele que invoca o meu nome entrará no reino. Suas palavras ecoaram com uma verdade inconfundível. A peneiração distinguiria aqueles que o seguiram autenticamente, aqueles cuja fé perdurou apesar das dificuldades. No entanto, em meio a esse processo de refinamento, também houve imensa alegria. Testemunhei a transformação daqueles que se mantiveram firmes em sua fé, seus corações refinados como ouro no fogo. Seus espíritos, antes sobrecarregados, tornaram-se mais fortes, sua fé mais resoluta. Era como se tivessem sido moldados em algo ainda mais radiante pelas mesmas provações que buscavam quebrá-los. Seu amor por Cristo queimava mais forte a cada dia que passava, e sua determinação de permanecer firme diante da adversidade tornou-se inabalável. A peneiração é necessária, explicou Gabriel. É através do fogo que meu povo é purificado, que sua fé é testada e fortalecida. Então, ele me revelou a ascensão do Anticristo, um momento no tempo que marcaria um dos capítulos mais sombrios da história humana. Em um instante, vi o surgimento de um líder carismático, uma figura que aproveitaria o momento de crise global para chegar ao poder. Este homem uniria nações sob uma bandeira de falsa paz, enganando milhões com suas promessas de uma utopia que nunca poderia ser cumprida. Ele era o mestre da manipulação, tecendo uma narrativa que dava a ilusão de respostas para os maiores problemas do mundo. Ele seria tudo que o mundo ansiava, um suposto salvador, um líder que prometeria unidade, prosperidade e segurança. Mas por baixo da máscara, a escuridão apodrecia, e seu verdadeiro propósito era muito mais sinistro. Eu vi este líder diante de uma multidão enorme, sua presença imponente e intensa, seus olhos brilhando com uma energia arrepiante e sobrenatural. As pessoas aplaudiram loucamente, adorando-o como seu Messias, sem saber que estavam jurando lealdade ao próprio Anticristo. Gabriel, observando essa cena se desenrolando, falou comigo com tristeza em sua voz. Muitos o seguirão, ele alertou. Mas vocês, meu povo, não devem ser enganados. Ele é uma falsificação. Sua promessa é vazia, e seu caminho leva apenas à destruição, não à salvação. Testemunhei pessoas que antes eram fiéis, influenciadas por seu carisma, se afastando de Cristo e abraçando esse falso líder. Mas aqueles que permaneceram leais à verdade de Cristo permaneceram firmes. Eles viram através do engano, sabendo que a paz que ele prometeu não passava de uma ilusão. À medida que o poder do Anticristo crescia e sua influência se espalhava, eles se recusaram a se curvar a ele. Em vez disso, proclamaram a verdade inabalável de Jesus Cristo, não importando o custo. A ascensão do Anticristo será um dos maiores testes de fé, Gabriel alertou. Mas meu povo resistirá. Eles não serão influenciados por suas mentiras. Sua fé permanecerá como um testamento da verdade. Naquele momento, eu sabia com absoluta clareza que tudo que eu tinha experimentado, o grande engano, o abalo, o despertar, a colheita, a peneiração e agora a ascensão do Anticristo, estava levando a uma conclusão inegável, o retorno de Gabriel. E nenhuma força existente poderia frustrar sua vitória. Seu triunfo era certo. Enquanto eu estava em sua presença, suas palavras continuaram a ressoar dentro de mim, afundando mais profundamente em minha alma. Os desafios dos próximos anos, particularmente em 2025, seriam diferentes de tudo que o mundo já havia enfrentado antes. A turbulência, o engano, a confusão, tudo seria avassalador. No entanto, no meio de tudo isso, haveria aqueles que permaneceriam fiéis a Cristo, sua esperança inabalável e sua força inquebrável. Eu sabia que,
enquanto eles se apegassem a ele, eles resistiriam. E então, como se puxado por uma força invisível, senti-me sendo atraído de volta para meu corpo. A paz que eu havia sentido em sua presença permaneceu dentro de mim, agora acompanhada por um profundo senso de propósito. Gabriel me mostrou o caminho a seguir, e com essa revelação veio o conhecimento de que eu não estava sozinho. De repente, eu estava de volta ao quarto estéril do hospital, os cheiros fortes e a atmosfera clínica me atingindo como uma onda. Meu coração, que antes estava parado, começou a bater novamente, e a equipe médica explodiu em descrença e espanto quando meus sinais vitais voltaram ao normal. Abri os olhos, encontrando os rostos preocupados dos meus colegas e dos paramédicos, mas dentro de mim, algo havia mudado. Por baixo da confusão e da descrença havia algo mais profundo, algo eterno. Eu tinha visto o futuro se desenrolar diante dos meus olhos, o grande engano, a ascensão do anticristo e o eventual despertar do povo de Deus. Era tudo real. E agora, eu tinha sido incumbido da responsabilidade de compartilhar esta mensagem. A urgência de despertar os outros para a verdade do que estava por vir era avassaladora. Gabriel tinha me confiado esta visão, e eu sabia que não poderia permanecer em silêncio. Onde a escuridão aumenta, minha luz brilha ainda mais forte, suas palavras ecoavam dentro de mim diariamente. Apesar das provações que viriam, eu sabia com certeza que a luz de Cristo guiaria seu povo através da tempestade. O grande despertar estava chegando, e embora muitos fossem vítimas do engano, eu permaneceria firme. Eu compartilharia essa verdade com todos que ouvissem, sabendo que a vitória de Cristo já estava garantida, e sua luz lideraria o caminho através dos dias mais sombrios que viriam. Eu permaneço firme ao lado daqueles que se recusaram a ser influenciados pelas mentiras que buscam enganar e dividir. Sua resiliência diante da escuridão avassaladora fortalece minha determinação, lembrando-me de que o verdadeiro teste de fé não é encontrado em momentos de facilidade, mas nos momentos em que tudo ao nosso redor começa a ruir. Olhando para o futuro, eu me apego firmemente a uma verdade irrefutável: fé é permanecer inabalável quando o mundo parece estar desmoronando. Jesus já garantiu a vitória. Nada, nem o engano que se espalha como fogo, nem o abalo de fundações, nem a ascensão do anticristo, pode alterar a realidade de seu triunfo. Sua vitória é garantida, e é uma vitória que nunca será desfeita. Oro para que o testemunho da minha experiência de quase morte ressoe com você, encorajando-o a buscar a verdade de todo o seu coração. Deixe que esta história o inspire a se apegar à luz que nunca se apaga e a compartilhar esta esperança inabalável com aqueles ao seu redor. O tempo é curto, e a colheita está quase completa. O chamado para trabalhar nos campos da verdade é urgente, e devemos atendê-lo. Não estamos sozinhos nesta jornada. Sua luz, que brilha mais forte do que nunca, nos guiará pela escuridão. Juntos, suportaremos as provações que estão por vir, sabendo que a vitória já foi conquistada e que a esperança que carregamos é uma esperança que não pode ser extinta.